Boa tarde, professora Beck Tirado, hoje aqui para apresentar para vocês uma peça natalina, né, para as festas aí de final de ano. Então isso aqui é o nosso porta-panetone. Aí eu pensei assim, vou fazer um porta-panetone, mas que não seja somente para usar no final de ano, nas festas aí de final de ano, mas que seja uma peça que você pudesse aproveitar também o ano todo. Então, pensando nisso, eu criei esse porta-panetone e ele tem 3 funções, tá? Assim como vocês estão vendo, né, é para guardar o panetone, né, enfeitar lá a sua mesa e tal, enfim, né, usamos aqui os tecidos natalinos, tal, combinando. Aí, aqui pelo lado de dentro, então, eu pensei numa cestinha de pão que você vai usar no dia a dia, né? Então, mesmo depois das festas de final de ano, você pode continuar usando esta peça com a função aí de 2 funções ela vai ter, né? Uma que seria a sacolinha de pão, que você vai guardar aqui, né? Deixa eu guardar essa pontinha pra cá, né? Então, você vai guardar o pão e a outra função, então, seria... Aí, então, você guarda aqui o pão, né? Fechou, bem fechadinho e tal, pode pendurar, né? Aí, você pode pendurar a sua sacolinha de pão, ok? E a outra função seria a de servir mesmo o pão no seu café. Então, aí você coloca tudo isso pra dentro e aí você coloca os pãezinhos aqui e ela vira esta linda cestinha de pão, tá? Então, essa daqui é mais uma aulinha grátis da professora Beck Tirado, uma cortesia aí para todas as alunas, ok? O vídeo com o passo a passo completo já está no meu canal do YouTube, vocês podem acessar aí, aproveite para se inscrever no canal. Tem a apostilinha em PDF, onde eu apresento todos os moldes com todas as medidas, tá? A apostilinha vai estar também no grupo da nossa Escola de Bolsas Beck Tirado, disponível também para vocês, é de graça, podem acessar lá, tá ok? No final do vídeo vocês têm todos os nossos endereços, todos os nossos grupos, e qualquer dúvida vocês podem me chamar em inbox, professora Beck Tirado. Obrigada, aproveitem bem, boas festas para vocês, bom final de ano, Feliz Natal. Vamos dar início ao segundo passo do porta-panetone. Eu cortei aqui a parte lateral, né? Eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta R2 grossa e uma vez nesse tecido que vai ficar de forro então, tá? Para o nosso porta-panetone. Aqui nós cortamos o fundo, né, esse círculo de 20 centímetros de diâmetro, nós cortamos também uma vez no tecido, uma vez na manta R2 grossa e uma vez no tecido que vai ficar de forro, ok? Aí nós cortamos o mesmo molde que usamos para a lateral, nós cortamos mais uma vez aqui, ó, no tecido, tá? E uma vez no tecido do forro. Essa parte é que vai fazer o fechamento da nossa cestinha aí, que vai acomodar o panetone, ok? Nós vamos precisar dessa tirinha aqui para fazer o fechamento da cestinha, tá? Então, são 2 tiras de 28 por 5, quer dizer, uma tira só no papel. Nós vamos cortar 2 vezes nesse tecido do forro da cestinha e 2 vezes no tecido
do porta panetone, né? Então, 2 vezes no vermelhinho, 2 vezes no marrom. Primeira parte que nós vamos preparar aí do porta panetone é a lateral da cestinha, tá? Então, nós vamos costurar aqui na borda esse bordadinho inglês e vamos fazer o acabamento com esse viés verde, tá? Eu vou costurar assim aberto, de dentro para fora, tá ok? Então, vou lá para a máquina e já volto. Então, aqui, olha, eu já costurei, preguei aqui o bordado, preguei o viés de dentro para fora. Agora, eu vou virar e rebater aqui a costura do viés, né? Então, quando eu rebater a costura desse viés, eu já vou pregar esse tecido aqui, ó, que é o tecido que vai fazer o fechamento da cestinha. Então, coloca sobre ele assim, ó, 1 centímetro do tecido verde, vai prendendo já o viés. Quando você vier fazer o acabamento do viés, você já vai prendendo o tecido embaixo, né? Já fica preso aí já, ok? Então, eu vou aqui montar e vou lá pra máquina costurar, ok? Ó, né? Mais ou menos 1 centímetro aí do tecido verde. Você vai prender aqui, ok? Isso aqui, tá? Muito bem. Então, aqui está. Já prendemos o tecido que vai fazer o fechamento da cestinha, tá? Então, agora, nós já podemos fechar essa lateral. Só que, antes de fechar essa lateral, eu peguei o molde da lateral, na parte de baixo, eu dividi em 4 partes, né? E fiz essas marquinhas aqui, ó, tá? Essas marquinhas, essas marquinhas é que vão nos orientar na hora de pregarmos o fundo, que é redondo, né? Então, eu vou lá para a máquina agora fechar aqui aqui na lateral, toda a cestinha, para depois nós encaixarmos o fundo, ok? Bem, então agora já fechei aqui, tá? Já costurei.
Agora, nós vamos preparar o fundo do nosso porta-panetone, tá? Eu peguei aqui o fundo, né? Já uni com a manta grossa, R2, grossa, tá? Então, agora, nós vamos pegar o molde do fundo, que nós dividimos também em 4 partes, e já vamos marcar aí esses pontos, esses 4 pontos, né? Porque é o que vai facilitar a montagem. Então, vamos colocar no avesso a cestinha, ok? Essa cestinha pelo avesso. Aí, nós pegamos o fundo, né? Aqui já temos aqui o meio. Então, um dos pontos nós já vamos ligar aqui na costura, ó, tá? Então, já vamos prender aqui. Assim. Ó. Aqui. Aí, esse outro ponto, ó, nós vamos prender com esse ponto aqui. É chatinho, né, de costurar uma coisa redonda. Por isso que é importante esses pontinhos. Esse outro ponto, nós unimos com esse. Então, nós estamos unindo os pontos com os pontos que nós tínhamos marcados nas laterais. Aí, ó, tá? E o último pontinho ao pontinho daqui da lateral, tá ok? Bom, então, agora que nós já temos essas 4 referências de pontos, o restante nós vamos distribuindo e vamos costurando aí por toda essa borda aí da lateral, tá ok? Então, vamos lá para a máquina colocar o fundo. Então, aqui está. Já prendemos o tecido que vai fazer o fechamento da cestinha, tá? Então, agora, nós já podemos fechar essa lateral. Só que, antes de fechar essa lateral, eu peguei o molde da lateral, na parte de baixo, eu dividi em 4 partes, né? E fiz essas marquinhas aqui, ó, tá? Fiz essas marquinhas, essas marquinhas é que vão nos orientar na hora de pregarmos o fundo, que é redondo, né? Então, eu vou lá para a máquina agora, fechar aqui aqui na lateral, toda a cestinha, para depois nós encaixarmos o fundo, ok? Então, aqui, mesma coisa que eu fiz no outro, preguei o viés, agora eu vou fazer o acabamento já prendendo no tecido do fechamento da cesta, tá?
Então, vamos lá para a máquina, né? Fazer essa parte aí. Então, aqui já preguei o viés com tecido que vai fazer o fechamento da cestinha, né? Então, agora nós vamos marcar aqui, como marcamos lá no outro, nós vamos marcar os 4 pontos aí, que vai nos ajudar na hora de montarmos o fundo, né? Marcando aqui, ó, os 4 pontos, as 4 divisões aqui, né? Aí, vou marcar também no forro. Forro também, os 4 pontos. Aqui, pronto. Tá aqui. Agora, nós vamos fechar aqui essa lateral para montarmos na outra bolsinha o forro. Bem, então aqui nós vamos colocar o fundo do forro do porta-panetone, né? Aqui, ó, então já marquei os 4 pontos, uni aos 4 pontos da lateral, o restante nós vamos distribuindo aí a volta toda. Então, aqui eu já costurei o fundo da cestinha de pão, né? E eu já vesti no porta-panetone, olha só, tá? Já tá vestido aqui. Então, essa aqui é uma cestinha multiuso, porque no Natal, no Ano Novo, você vai usar o lado do panetone. No restante do ano, você usa o lado da cestinha de pão, né? E da sacola, e pode ser também uma sacolinha de pão, você guarda o pão aqui dentro. A hora que vai servir o café, você coloca, abaixa essa parte aqui e ela se transforma nessa cestinha de pão, você serve então na mesa. Então, ela tem 3 funções. Ela é um porta-panetone, ela é uma cestinha de pão e ela é também uma sacolinha de pão. Aqui, ó. Ok? Então, agora nós vamos usar essas 4 tirinhas para fazer o fechamento aqui, né? Olha, fazer esse fechamento aqui. Então, eu cortei 2 vezes nesse tecido, porque nós vamos usar deste lado aqui, tá? E cortei 2 vezes no tecido vermelho, porque daí ele vai ficar deste lado aqui, tá? Então, nós vamos pegar a tirinha vermelha e vamos unir a marrom aqui pela borda de cima, tá? Deixa eu ir lá para a máquina costurar então. Bom, aqui então já tá pronta a cestinha, né? O panetone por aqui. Então aqui a cestinha de pão, vamos virar e aí temos a cestinha do panetone, né? Então, agora nós vamos fazer o acabamento aí da borda, né? Para passarmos a fitinha que vai fechar aqui, né? Tá. Então, é o seguinte, eu comecei a preparar já essa tirinha, eu já emendei os 2 tecidos, o marrom com vermelho, Então, eu vou fazer essa barrinha aqui nas 2 extremidades, certo? Depois eu vou dobrar aqui, assentar bem e vou rebater aqui uma costura, antes de pregarmos ali na borda, ok? Então, agora nós já preparamos aqui as tirinhas, né? Eu emendei uma na outra, fiz essa barrinha e rebati a costura aqui. Então, agora nós vamos prender aqui na borda da bolsinha,
Aqui está a costurinha de fundo, ó. Tô dividindo bem, dobrando bem ao meio. E vou prender o lado vermelho ao lado verde, aqui na borda, deixando 1 centímetro da costura. Do lado de cá também, vou deixar 1 centímetro desta lateral aqui, tá? Então, vou prender aqui com alfinete, pra eu costurar aqui. Olha. Então, essa desse lado. E esta outra tirinha aqui. Deste lado de cá. Ó, não esqueça que o vermelho é para combinar com o vermelho de baixo, né? Então, este lado, o vermelho tem que ficar do lado do verde. E o marrom do lado do marrom. Então, aqui, bem na borda. Aqui. E aqui. Pronto, eu vou lá costurar então, e aí nós vamos fazer esse acabamento aqui com viés depois. Então, aqui está, né? Já preparei aqui a tirinha. Então, depois nós vamos passar uma fitinha aqui por dentro, ó. E aí, vamos franzir, fazer o fechamento, concluir aí o fechamento do porta-panetone e da cestinha de pão, ok? Bom, então aqui é o lado de fora do porta-panetone. Agora, vamos ver o lado de dentro, que é a cestinha de pão, tá? Aqui está uma bolsinha, um porta-panetone aí no caso, mas com 3 funções, né? Ele é um porta-panetone, ele é um porta-pão e é também uma cestinha de pão. Bom, então aqui, ó, para fazer esse acabamentinho aqui agora, nós vamos passar um viés, tá? Nessa bordinha aqui, concluímos. Então, daí fica a bolsinha de pão aqui também, fechadinha, ó. Ok? Dando pra ver aí, tá, né? Então, aqui está, né? Aqui já pregamos essa bordinha. Agora, pelo lado da cestinha de pão, nós precisamos fazer esse acabamento com viés, tá? Então, ficou um pouquinho diferente do lado do panetone, né? Então, ficou assim, ó. Aqui, né? Então, aí, ó, fiz esse acabamento com o viés, tá? Aqui, né? Então, aqui agora, nós vamos passar 2 cordinhas, tá? Eu usei essa cordinha aqui de seda, branquinha. Pode ser uma fitinha, um cordão, que você quiser, tá ok? Ela mede 70 centímetros de comprimento. Então, 2 cordinhas de 70 centímetros de comprimento. Aí, eu passei essa cordinha, né? Com o alfinete aqui, ó. Eu vou passar essa cordinha aqui pelo vão da tirinha, né? Que nós deixamos aqui, ó. Passo aqui. E continuo aqui deste lado, tá? Aqui. Pronto. Aqui. Daí, eu vou amarrar as 2 pontas. Depois eu posso embutir essa emendinha
não vai ficar aparecendo. Aqui, ó. Prendi aqui, né? Amarrei bem, né? Aqui. Aí eu pego a outra cordinha, a outra, e passo o contrário. Então, essa passou daqui pra lá, essa vai começar pro lado de cá, ó. Então, a emendinha vai ficar desse lado. Fica uma emendinha pra cada lado. Vem aqui. Continuo do outro lado. E aí, emendo aqui com a outra ponta. Pronto, emendei aqui, certo? Então, aí fica, eu posso até esconder essa emendinha aqui pro lado de dentro, ó, da tira, né? Essa emendinha não precisa ficar aparecendo nenhum dos lados. Aí, quando eu quero fechar, é só eu puxar uma das cordinhas, ó, já fecho automaticamente, né? Deixa eu esconder um pouquinho mais essas emendinhas. Né? Puxo uma de cada lado, ó. Pronto, tá fechadinha a minha cestinha. Então, aqui é uma cestinha de pão, tá? Tudo guardadinho lá. Depois a gente esconde essa ponta aí. Aí, eu quero servir o pão na mesa. Eu faço isso, ó. Aí. Virou uma cestinha de pão, né? Olha que belezinha, tá? Agora, é o seguinte, é Natal. E Natal, a gente serve panetone. Então, aqui está meu porta-panetone, tá? Porta-panetone, quero deixar fechadinho, só ajustar aqui, ó. Deixa eu esconder essa pontinha aqui, ó. Porta-panetone, pronto, tá aí, tá vendo? Fechadinho, né? Aí, a hora que vai servir o panetone, aí é só abrir, né? E vira também uma cestinha. Aí, tá ok? Então, essa é a ideia, gente, um porta-panetone, que você vai usar no Natal e no Ano Novo, e depois, no restante do ano, você pode aproveitar a bolsinha e usá-la como bolsa para guardar pão, bolsa de pão, ou cestinha para servir no café. Cestinha de pão, tá? Mais uma aulinha da professora Beth Tirado, cortesia aí para as nossas alunas que nos acompanham sempre, que estão sempre prestigiando o nosso trabalho. Obrigada, gente. Tenham um bom proveito, um bom Natal, um feliz Ano Novo para todos.